Então, nessa última parte aqui da unidade, falando de música e teatro, né? Na primeira parte a gente vai falar um pouco do teatro e como trabalhar o teatro dentro das aulas de educação física, e depois a musicalidade, né? A música dentro das aulas de educação física, né? Então, falando um pouquinho mais do teatro ali, pegando uma introdução, né? A origem do teatro tem uma origem grega, né? Então, assim, como várias brincadeiras, esportes, coisas que a gente já viu aqui, e até mesmo mímica, dança, a própria música, ela tem uma origem registrada ali de origem grega. Porém, tem muitos relatos do teatro como uma manifestação que ela vem muito além da cultura grega, né? Então ela vem muito além das ações dos seres humanos e, e que isso pode agregar ali informações, de passar informações entre as pessoas, né? Isso da forma pré-histórica, se a gente pegar assim, as civilizações pré-históricas, como eles não tinham a escrita, e isso que marca, né, as civilizações pré-históricas, porque assim, a partir do momento que existe a escrita, eles começam a registrar as histórias, e assim se tornam uma nova era, vamos dizer assim, né? Então, tudo que a gente fala pré-histórico é que não tem um registro exatamente no papel, não tem um registro das informações. Então, a ideia é que as pessoas passavam as informações umas para as outras através de gestos, através de sinais, através de movimentos corporais, que isso está totalmente agregado dentro do teatro, né? Então, o teatro é considerado uma das formas de ver e perceber o mundo, onde o ser humano ele consegue enxergar o mundo através de uma forma diferenciada, né? E ele consegue entender o mundo de forma diferenciada. E assim eles conseguem transferir tanto informações como entender novas informações, né? Como aprender novas informações. E a gente observa que as pessoas e a relação que elas têm com outras pessoas acabam modificando dentro do teatro. Então, devido a essa troca de informações, eles conseguem fazer uma troca do que sabem e aprender coisas que não sabem. E aí está relacionado diretamente esse contato dos seres humanos, né? E o teatro ele proporciona um comportamento social e moral diretamente da sociedade. Ele mostra isso, ele apresenta isso. Então, assim, muitas coisas que seriam debatidas, que estavam sendo debatidas na sociedade, eles apresentavam isso dentro do teatro, dentro das performances, né, do teatro. Então, discussões políticas aconteciam dentro do teatro. Existia muita discussão entre apresentações relacionadas, por exemplo, à cultura, a relacionados, por exemplo, a problemas sociais que estavam acontecendo, né? Então tem uma troca muito grande ali dentro do, do que é agregado à sociedade, né? Então utiliza-se a aprendizagem do teatro, os valores e as relações interpessoais. E aí tem aquela coisa, eu acho que eu já falei bastante com vocês sobre isso, né? As relações intrapessoais, né? E as relações interpessoais. Intrapessoal é uma coisa interna, é como ela se conhece, né? E interpessoais é relações com outras pessoas, é como ela vê outras pessoas na sociedade e como ela interage com essas pessoas, né? E aí existe o teatro permite muito isso, essa aprendizagem interpessoal. E isso agregado dentro das nossas aulas, na escola, com crianças, isso é maravilhoso, porque traz uma descoberta muito maior, um entendimento do ser humano, né, da criança dentro da sociedade e ela se descobrir, né, o seu papel, a sua importância na sociedade que ela está inserida. Então, ó, deixa eu só tirar isso aqui que para vocês aparece também agora, né? Caso que eu estou compartilhando a tela toda, isso aqui fica me atrapalhando muito. Aí, ó. Deixa eu
que aí depois eu... Bom, o teatro ele é utilizado como um grande instrumento educacional, principalmente para o desenvolvimento da corporeidade e assim do movimento humano, né? Então, aquela coisa do movimento consciente, aquela coisa da manifestação corporal, a expressão corporal que a corporeidade permite, né? E além do que de você, como o teatro, dentro da definição dele, a gente fala que ele demonstra informações, que ele passa, agrega informações, ele tem muito esse ponto de conhecimento sendo transferido, né? Conhecimento sendo passado. Na Grécia Antiga, né, ainda ali na época de Platão e Aristóteles, né, o teatro foi considerado uma das poucas atividades disponíveis, porque existiam poucas atividades assim relacionadas a essa transferência de informações, né? Existia muito culto ao corpo dentro da Grécia Antiga, acreditando sempre naqueles dizeres, né, que o corpo são mente sã, acreditando que um corpo perfeito é um receptáculo muito melhor para a inteligência, né? Um corpo saudável se apresenta melhor para a informação, para a sabedoria. Então, além dessa coisa do culto ao corpo, o teatro era uma outra atividade que era muito difundida, né, na Grécia Antiga, né? Tem algumas imagens que depois vão aparecer aqui, que eu já tinha mostrado isso anteriormente, né? Por exemplo, como que eram aqueles teatros gregos, né? E também o teatro romano, que já se torna um coliseu, né? Uma coisa mais fortificada, uma coisa mais diferenciada, né? Em relação ao teatro grego, né? Então, pegando ali uma das manifestações do teatro, a própria dança é uma manifestação teatral. Ela está muito envolvida dentro do teatro, né? As representações, então as representações dos mitos aos deuses, que o teatro ele surgiu muito com a representação ao mito do deus grego. Eu estou lembrando do nome dele romano, né? Que é o Baco, que é o Dionísio, o deus do vinho. Então é o deus Dionísio, conhecido dentro da Grécia como Dionísio, e quando tem o domínio romano, ele já se torna o nome, eles já utilizam o nome como deus Baco, né? Que é o deus do vinho. E as representações do drama, as representações da comédia, e o drama e a comédia eles são intercalados. A comédia sempre tem um final feliz, vamos dizer assim, e o drama tem um final mais triste, né? Então a diferença entre drama e comédia que está muito envolvida dentro do teatro, né? Que é simbolizado pelas máscaras, né? Uma máscara feliz que é simbolizada pela comédia e uma máscara triste simbolizada pelo drama, né? A mímica, né, que a gente já falou isso, né, que é a utilização dos movimentos corporais para a representação das informações, que existe muito dentro do teatro, a gente já falou disso, né? E a pantomima. E a pantomima, interessante da pantomima é que ela tem a mímica dentro dela, porque você utiliza de gestos, você utiliza de expressões faciais, porém a ideia da pantomima é que você utilize algumas palavras, porém uma menor utilização dessas palavras. É só palavras para orientação, coisas que não se utiliza na mímica. Então a gente pode utilizar também a pantomima, que ela, nos treinamentos de teatro, por exemplo, tem muita coisa dentro da pantomima e da mímica, né? E nos seus treinamentos. Eu não lembro, quando eu falei de mímica, eu não lembro se eu falei para vocês, por exemplo, da utilização da língua de sinais, né? A língua dos surdos, né? A língua de sinais, para representação de informações dentro da mímica e da pantomima. Então, utilizar os sinais como devido aos gestos que são utilizados e os movimentos corporais, tentar passar informações através da língua de sinais. E aí é bem bacana, né? A gente trazer isso dentro das nossas aulas de educação física, né? A própria música em si, que depois a gente vai falar bastante, ela se tornou muito desenvolvida ali dentro do teatro, e a música ela vem antes mesmo do teatro, e ela é agregada ao teatro, né?
Então a música se torna muito é uma das manifestações muito grandes teatrais, né? E o coro e as canções, né? E aí eu coloco aqui como coro porque tem tantos os coros líricos, tem toda uma representatividade em canções e as manifestações junto com a música, né? Nos corais, nos coros, junto com a utilização de músicas, é muito importante para agregar, trazer informações ali de manifestações do teatro. E também podemos utilizar muito disso como ferramentas, né? Então aqui, o que eu queria que vocês visualizassem, né? Aqui, ó, as máscaras, né? Da comédia e do drama. O que eu queria que vocês visualizassem daqui, a importância de todas essas manifestações que são ferramentas para utilizarmos dentro das nossas aulas. E a ideia das aulas de educação física é que quanto mais movimentação e mais informações vocês agreguem aos seus alunos, melhor. E agregar essas informações, agregar esses conteúdos através, por exemplo, de várias manifestações culturais é muito importante. E aí a gente entender muitas vezes a manifestação do teatro como uma ferramenta de aprendizagem é maravilhoso para a nossa representatividade educacional, que é o movimento corporal, é a corporeidade como foco dentro das nossas aulas de educação física, né? Então, falando um pouquinho do teatro brasileiro, né, ele foi desenvolvido voltado para crianças, para aprendizagem religiosa através dos jesuítas, né, o Anchieta, o padre Anchieta e o padre Manuel de Nóbrega. Ele tem esse vínculo de ligação da religiosidade, né, da aprendizagem religiosa, então, através da catequese, né, com os objetivos didáticos e pedagógicos de assimilar as informações passadas ali na catequese, então era muito utilizado dessa forma e chegou muito forte no Brasil assim, né? E já na década de 70, o teatro infantil ele tem uma nova transformação com duas modalidades, né, no país, com a função pedagógica e educacional, e assim, através dessa função, o teatro pedagógico e educacional, ele fica muito desenvolvido, muito forte nas escolas, né, nos ambientes educacionais. E aí também a gente pode ver o teatro como função artística, né? Então ele já um outro vínculo já não tanto pedagógico, educacional, mas um vínculo mais artístico, de representatividade, envolvendo também, né, a todas aquelas manifestações que eu falei anteriormente, de música, expressividade, porém de uma forma mais artística, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens, por exemplo, que representa muito isso, né? As princesas da Disney sendo apresentadas em uma peça teatral. Então a gente consegue ver isso de forma bem mais marcante, voltado para o ponto artístico. Deixa eu colocar o laser aqui. E aí o teatro, né, é uma atividade que está dentro do ser humano, está dentro das suas raízes. A gente pode vivenciar o teatro na escola, na rua, no elevador, em casa. E aí o que eu queria trazer com vocês com essa informação, né? Como é uma coisa, uma manifestação natural nossa da representatividade, da manifestação de informações, a gente automaticamente a gente passa as informações nossas e a gente simula situações, a gente representa ações, isso é uma coisa que a gente faz muitas vezes de forma natural, né? E aí uma coisa que como a gente está nesse momento de pandemia ali, né? Uma coisa que eu vejo muito acontecer é os profissionais da área da educação física agora e de outras áreas, né? Tendo que dar aulas para os seus alunos de forma remota, eles passam o conteúdo para os alunos, né? E os pais que vão ser os manifestados, os colaboradores ali no momento, os instrutores de passar essa informação aos seus filhos, né? E aí eu estava conversando
com um colega e ele falou assim, ó, o Elo, ó, que foi passado pra gente, né? O professor pediu para ela montar um tabuleiro e aí ia jogar comigo o tabuleiro. Eu falei, ah, mas tem pouca movimentação, né? Ele falou, exatamente. E ele é professor de educação física também. Aí ele falou, pô, semana passada ele falou uma brincadeira de colocar água na garrafa e jogar a garrafa, ficar jogando a garrafa pro alto e tentar fazer com que a garrafa caia em pé. Aí eu falei, caramba, mas tem pouca movimentação. Aí ele falou assim, então, como é uma escola particular, talvez tem muitos pais que eles não gostam muito de bagunça. Aquela coisa de as crianças, tem que ficar se movimentando, eles reclamam muito. E para evitar reclamações da direção quanto a isso, os professores estão montando atividades mais restritas quanto a movimentos, porque aí as crianças não fazem tanta bagunça em casa, porque as casas muitas vezes não tem um quintal, são casas, são apartamentos e não pode fazer tanta bagunça, tipo, tanta barulho, senão o síndico acaba advertindo a família e pode até tomar uma multa por, por barulho, por incômodo. Então, é uma questão muito complexa que acontece ali para gente. Eu entendo os professores de montar conteúdos com movimentações mais restritas por causa dessas situações, né? E esse é um desafio como professor, como profissional. Como você vai montar atividades à distância se você tem que até mesmo controlar o tipo de atividade, né? E algumas coisas, por exemplo, essas brincadeiras que nem eu passei anteriormente para vocês, né? De mímica, essas brincadeiras, jogos e atividades do teatro, da dança, talvez poderiam ser manifestações grandes que você não precisa de grande espaço, né? Que a criança não precisa de fazer tantos movimentos e muito barulho, e assim ela tem grande participação, né? Ela tem uma grande participação e desenvolvimento. Então acho que é uma coisa bem interessante, né? Que pode ser até gerar uma reflexão para nós como profissionais da educação física, né? O que nós poderíamos fazer para melhorar a prática de atividade física por essas crianças longe do ambiente escolar, né? Como profissionais, o que a gente poderia fazer quanto a isso? Então é algo a se pensar e gerar uma reflexão aí para vocês, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa, gente, fica à vontade também, tá? Não fiquem restritas aí só para ouvir o que eu estou falando. Se vocês quiserem falar, quiserem agregar alguma informação também quanto a isso que eu estou falando, pode falar. Manda lá no grupo. Deixa eu abrir o grupo aqui, que eu não estou com o grupo aberto. Se vocês quiserem mandar no grupo também, fica à vontade para mandar no grupo, tá bom? Aí qualquer coisa eu faço que nem eu fiz ontem, né, com os alunos. Você falou alguma coisa, Ademir? Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que meu Bluetooth está desligado. Deixa eu ver se está ligado aqui.
Não, tá conectado aqui. Achei que estava desconectado aqui o Bluetooth. Igual vocês estavam falando alguma coisa aí. Mas tá conectado. Então qualquer coisa é só mandar aí, pessoal. Pode mandar no grupo qualquer coisa. Eu estarei online. O elemento. Só agregando um pouquinho aqui dessas imagens que eu coloquei, né? O corpo humano, ele é o principal elemento dentro da manifestação do teatro, né? Não tem como você mostrar as coisas sem você mostrar, vamos dizer assim, as ações do corpo, né? E é interessante que eu já vi alguns teatros, algumas apresentações com pessoas com deficiência, cadeirantes, em que poucos movimentos que às vezes eles executavam, mas que representavam muitas informações dentro das peças teatrais. Então, não é a pessoa com deficiência não está limitada à prática de teatro, né? Sabendo envolvê-la nas atividades, seria uma agregação de informação muito, mas muito positiva, né? E aí é um papel nosso como profissional, né? Essas imagens que eu coloquei aqui relacionada a essa peça teatral de Portugal, é Viagem pelo Corpo Humano. E aí é uma apresentação mostrando o corpo humano para criança, falando, por exemplo, das bactérias, dos vírus e os glóbulos brancos no combate a esses organismos estranhos quanto agressores, né, do organismo. E aqui é uma forte informação, é uma fonte muito forte de agregar informações, né, sobre o corpo humano, de aprendizagem. Então eu achei bem legal colocar essas imagens para vocês, né? Então, ó, é extremamente importante para os indivíduos a prática da utilização do teatro, né, como um fator. Fiz um barulho aqui, mas acho que tá normal, tá funcionando aí. Tá. Como um fator de equilíbrio emocional ao racional, né? Então a gente fala que o teatro ele gera esse equilíbrio, tanto equilíbrio emocional ao racional, como equilíbrio racional ao emocional. Então é um equilíbrio dessas duas partes, do emocional e do racional. Então tudo aquilo que são emoções e tudo aquilo que são razões para nossas ações, né? Então, o teatro, ele permite isso. O teatro, ele é isso. E eis o papel nosso como difusão de informação e agregadores de informação, é a gente usar o teatro nesses pontos de proporcionar cada vez mais o equilíbrio emocional em nossos alunos, o equilíbrio racional dos nossos alunos. Muitas vezes usar o teatro para ele manifestar emoções que estão guardadas para serem entendidas e até entender problemas comportamentais desse aluno. Então, usar às vezes o teatro para trazer essas manifestações emocionais. Olha que interessante. Então, nosso papel como educador é muito, mas muito grande, né? E ainda ele permite, né, o teatro ali, as ações, ela permite uma integração em um conjunto de elementos por meio da atuação hormonal. Então, a gente fala que é o teatro na escola que permite isso, essa atuação emocional, essa a atuação integrada, né, dos elementos. E aí a gente tem 4 princípios dentro do teatro, que é a socialização, né? Então, a socialização, a gente já falou bastante disso, essa relação com outras pessoas, porque o teatro não é praticado sozinho, é praticado em grupo, é de forma coletiva, né? Então, existe a socialização, né? E a prática teatral, ela envolve muitas pessoas, ela envolve a manifestação dessas coisas emocionais, racionais,
E aí é o contato das pessoas acaba sendo muito forte entre o eu, né, o como eu me vejo e como eu me entendo dentro da sociedade, né? Também temos aqui um desses 4 princípios, né, que é o crescimento consciente dos praticantes. Então, ele possibilita atingir a autonomia. Então, olha que interessante. A, quando eu falei para vocês daquela coisa do teatro, ele envolve muito o interpessoal, né? O interpessoal entraria muito na fase de socialização, né? E já o crescimento consciente dos praticantes entraria muito no intrapessoal, né? De ele se conhecer, ele ter uma autoestima mais elevada, seguindo essas razões, esses equilíbrios racional e emocional, né? Então ele permite também esse autonomia, esse autoconhecimento e essa autoconfiança no final, né? E ele também tem um caráter estético na arte teatral. Então, esse caráter estético está ligado diretamente à linguagem artística do teatro, né? Então, essa linguagem artística, quanto aos movimentos, quanto à realização dos movimentos, quanto à realização das informações, ela é muito importante e ela agrega muito, né, aos profissionais. Também aí no quarto e último ponto ali dos princípios, né, do teatro, né, da prática teatral, é a especificidade da linguagem teatral. E existe uma especificidade, porque é algo mais específico. Por exemplo, a gente pode utilizar a música, que nem a gente falou semana passada, falamos bastante da música, mas é, a especificidade do teatro, quando utiliza a música, ela é uma coisa um pouco mais diferente, é um pouco mais direcionado, ela é um pouco mais específico, né? E aí tem uma pequena diferença ali. E o teatro na escola ainda, né? Quando ele é aplicado, ele é um grande intermediário de algumas informações, né? De algumas situações, como o método dramático que existe do teatro, que ele acaba sendo passado ali como um grande agregador desse equilíbrio que eu falei para vocês, emocional e racional, né? O teatro criativo, e aí você criar no seu aluno maior criatividade, muitas vezes trazer essa criatividade de ele criar a peça de teatral, ele imaginar aquelas ações que é feito daquele personagem, e você começa a criar nele a criatividade, você começa a estimular essa criatividade de criação, de muitas vezes ele dirigir o seu personagem, não você dirigir ele como personagem, mas ele dirigir aquela peça, ele dirigir aquele personagem, ele dirigir aquela cena que o personagem dele está envolvido, né? O movimento criativo também, que está muito envolvido dentro desse teatro criativo, né? Porém, o movimento criativo ele está mais relacionado ao próprio movimento, né, que é feito. Então, por exemplo, enquanto ele cria todas as ações daquele personagem, vamos dizer assim, no teatro criativo, quando a gente fala do teatro criativo, o movimento criativo é os movimentos que ele vai realizar, aquele personagem vão realizar, é os movimentos, são as características dos movimentos que ele vai utilizar, são as características dos movimentos que ele irá fazer. Então, a importância desses trabalhos, eu acho que é muito importante também. E o próprio teatro escolar, né, essa manifestação do teatro escolar, que é o teatro educacional, voltado para a educação, voltado para a aprendizagem. Ele já tem um cunho profissional muito grande, um cunho de aprendizagem muito grande, né? As atividades com propostas simples que vão tomando maior complexidade, e aí essas atividades, eu acho que eu já falei bastante disso para vocês, né? Quando a gente tem, quando a gente pega dentro das nossas aulas de educação física, a gente sempre tem que pensar em agregar atividades de forma simples
E gradativamente essas atividades se tornam mais complexas. E a gente vai colocando informações mais complexas. E o teatro, ele tem muito disso. Ele tem muito essa coisa de começar com propostas simples e elas gradativamente elas vão tomando uma maior complexidade nessas atividades. E a gente pode começar com atividades simples dentro do teatro, por exemplo, com expressões. Primeiro usando expressões faciais, aos poucos essas expressões faciais vão se tornando movimentos corporais muito maiores, então a gente está aumentando a complexidade, e depois esses movimentos corporais, eles vão se tornando ritmados, né? Então, movimentos rítmicos, você coloca ritmo a esses movimentos. Então, olha a complexidade de evolução. Se vocês olharem aqueles vídeos que estão disponibilizados para vocês como aula prática, né? São 4 vídeos. Vocês conseguem perceber muito isso, né? De começar com atividades simples e essas atividades vão tomando proporcionalidade mais complexas. Elas vão se tornando um pouco mais complexas, né? E isso é uma coisa muito importante para os profissionais utilizarem como referência, né? De trabalho, você usar como referência de trabalho, esse ponto, sempre montar suas aulas de uma forma simples e vai tomando complexidade, vai se tornando mais complexo as atividades. Então, assim, ó, quer ver? Uma forma simples, explicando para vocês. Você reunir a turma, explica como vai ser a atividade e separa essa turma. Eles vão fazendo as atividades. Quando você vai dar uma mudança na atividade, você não precisa reunir todos no mesmo lugar. Você não precisa parar assim. Você dá um comando com apito, um comando de voz, os alunos ficam parados onde eles estão, e você só fala, ó, agora vocês vão fazer de tal forma. Apita e eles fazem. Você não mudou muita coisa, você mudou uma informação, agregou uma informação. Essa informação que você agregou, você trouxe mais dificuldade. Você trouxe mais complexidade. E aí que vem a importância dessa coisa partindo do simples para o complexo. E o teatro, ele tem muito disso, ele tem muito essas performances, de começar com propostas simples e gradativamente ela toma uma maior complexidade, né? Utilizar um maior aparato de recursos expressivos. E aí entra o que eu falei para vocês, começar com expressões simples e essas expressões vão se tornando mais complexas. Gestos, posicionamento do corpo, objetos e utilização do espaço. Imagine assim, se você for pegar de forma gradativa, começa com gestos, passa desses gestos para posicionamento do corpo. Cada gesto, o corpo vai se posicionando de uma forma, então você vai agregando maiores movimentos. Você começar a utilizar objetos que estão ao redor para fazer dessas performances, né? E depois utilizar o espaço, utilizar mais espaço para essas performances teatrais, né? Muitas vezes, quando a gente não tem o comum utilização dessas informações, dessas ideias, né, teatrais, a gente acaba criando muito insegurança de como aplicar isso. Então, aí que é um ponto bacana que a gente pode fazer, que é utilizar isso de forma simples, utilizar isso de forma bem em brincadeiras, e quando os alunos perceberem, eles estão envolvidos em uma coisa mais teatral. Então, você utilizar brincadeiras da educação física, utilizar brincadeiras comuns, e isso vai se tornando cada vez maior até se tornar já uma própria representatividade teatral. E aí, então, vamos falar um pouquinho de música, né? Então, a gente falou bastante do teatro, falamos bastante dessas manifestações teatrais, mas vamos falar um pouquinho da música, né? Também de origem grega, a música, né? E ela significa arte das musas, né? Que era as musas que cultuavam, né? Fazer os cultos aos deuses, né? E a forma da arte, a música é uma forma de arte que combina ali ações sonora, sonoridade, sons e ritmo. E a ritmicidade. Então, os ritmos, né, é misturado ali sons e ritmos, sendo então uma prática cultural e humana. Porque, como é uma prática cultural que está muito envolvida com sons e ritmos,
E a prática humana, por causa dos ritmos, que eu já falei isso para vocês, né? Quando a gente teve uma aula ali de ritmos, eu já falei para vocês a importância do ritmo dentro do movimento humano. O próprio fato de você, os batimentos cardíacos, eles são batimentos rítmicos, né? Os movimentos respiratórios são movimentos rítmicos. Uma caminhada que a pessoa está fazendo são movimentos rítmicos, né? Então, daí a importância da ritmicidade dentro das nossas propostas de utilização, então, de música para trazer isso, essa prática comum, natural do ser humano, né? E a gente, uma coisa que é interessante da música é que com vários estudos já mostraram, já conseguiram comprovar que não existiu nenhuma civilização na história ali humana, né, que não teve uma utilização de manifestações musicais. Em todas as civilizações existiram, inclusive nas civilizações pré-históricas, né? Então, antes mesmo da criação ali da história, já usavam esses grupos, essas civilizações, utilizavam da música como referência ali para suas manifestações, né? Então, a música é dividida em gêneros e subgêneros, e também pode ser chamadas de arte de representação. E aí, desses gêneros e subgêneros, se a gente pensar assim na grandeza da música, né? A gente pensava, vamos dizer assim, o que a gente consegue ver hoje. Existem vários gêneros musicais. Existem aquelas músicas, por exemplo, rock, reggae, rap, sertanejo, e aí tem seus subgêneros, né? O forró, por exemplo, o forró. Tem vários subgêneros do forró, né? É o pé de serra, é o shot, ai, embolada, são vários ritmos ali dentro de um gênero já existente, né? Então existe isso muito dentro da música, né? E essas artes de representação. E a música, ela acabou sendo utilizada não só como fonte de arte, né? Mas também ela é utilizada muito no meio militar, educacional e de forma de tratamento em tratamento de certas patologias, de certas doenças, né? Que é a musicoterapia. No caso militar, eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas, por exemplo, teve guerras, quando tinha guerras, muito combate corpo a corpo, né, que não existiam armas de fogo até então, e muitas das guerras eram ritmadas, eram musicadas, tinham músicos tocando, né, e músicos tocando assim, era um instrumento que era tocado para que a cavalaria, para que a equipe, os soldados, eles mantivessem um ritmo quanto aos movimentos. Os vikings usavam muito a música, por exemplo, para que os barcos fossem remados de forma igual, né? Então as pessoas remassem, né? Utilizasse o remo de forma ritmada. Os gregos utilizavam muito isso, os romanos utilizaram muito isso, e os vikings utilizaram muito isso, né? Então, essa coisa do utilização do remo no ritmo. Então, ficava alguém lá no centro, ficava batendo, bum, pá, bum, pá, bum, pá. Quando ele batia, por exemplo, com a direita, fazia bum, ele batia com a direita, o pessoal que estava do lado direito dele mexia o remo. E aí, quando ele batia com a esquerda, o pessoal que da esquerda começava a remar. E aí o remo ficava alternando, como se fosse um pedal de bicicleta, que uma hora está em cima e a outra parte está embaixo, e aí troca. A parte que estava embaixo vai para cima e a parte que estava em cima vai para baixo, né? E fica dessa forma. Então, quem está do lado direito sobe, quem está do lado direito desce. E aí troca. Quem estava do lado esquerdo sobe, quem está do lado direito desce. Então faz essas trocas. E aí, através do ritmo dos tambores, né? Bum, bah, bum, bah, bum, bah. Então o meio militar utilizava muito disso, principalmente as grandes navegações, né? Utilizavam isso de forma educacional, né? Que nem a gente vai ver ali ao longo dessa aula, e também no tratamento de patologias, no tratamento de doenças, né? Que é a musicoterapia, que eu já falei aqui para vocês, e eu vou falar um pouquinho mais para frente. E além disso, né, a música ela é muito utilizada de forma com atividades coletivas, né, em festas,
funerais. E aí, o caso de funerais e comemorações entra muito na parte pré-histórica, né? Que isso desde das primeiras civilizações utilizavam muito da música para cultuar a passagem da morte, cultos religiosos, né? Rituais religiosos, comemorações, aí, por isso que entraria festas, assim, comemorações de colheitas, comemorações de novas situações, né? E tinha muito essas manifestações. E aqui a música e alguns exercícios físicos, né? A importância da música e os exercícios físicos, né? A música pode ser, ela pode ser utilizada dentro dos exercícios para garantir ambientes mais leves, né? Então a gente vai garantir ambientes mais confortáveis para a prática de atividade física, de exercícios físicos, e a manutenção do ritmo, quantas vezes o controle do ritmo quanto aos movimentos, né? Eu não quero adiantar, eu acho que é no próximo slide que eu coloquei muitas dessas informações, mas tem muitos professores, técnicos, que utilizam movimentos movimentos com música para criar um ritmo, né? Para criar uma manutenção do ritmo quanto aos movimentos, para não deixar os movimentos muito rápidos e nem muito devagar, né? E aí criar, às vezes, um ambiente até confortável para o aluno, ele ouvir uma música ali confortável, uma música que gera um estímulo para ele, né? Para gerar maior motivação quanto à prática esportiva, né? Alguns cuidados que nós temos que ter quanto à utilização de música é que muitos alunos eles têm sua particularidade quanto ao seu gosto musical, né? E talvez algumas músicas que a gente utilize em aula talvez não agregue grande motivação e grande participação de todos. Então talvez a gente precise criar algumas estratégias, criar algumas mudanças para que a gente trazer maior participação de todos quanto à aprendizagem das músicas, né? Quanto à participação e interação das músicas, né? Então talvez na sala de aula a gente perguntar para os alunos que música que eles gostam, que música que eles gostam de ouvir. E aí ter vários momentos que a gente utiliza músicas que do gosto de um aluno, utilize músicas do gosto de outros alunos, para tentar trazer maior motivação, né? Então a música, quando ela não agrada, ela acaba atrapalhando também o desempenho. Então, por isso que a gente precisa trazer esse gosto musical, essa motivação musical, usar músicas que eles gostam, usar músicas que eles têm interesse, que eles gostam de fazer, que eles gostam de interagir. É bem importante, é bem interessante a gente saber trabalhar a musicalidade, né? A música pode ser definida como uma sucessão de sons e de silêncios, porque tem momentos em que diminui o tom da música e assim ela traz uma ritmicidade de tons altos e tons baixos, né? E elas estão organizadas em tempos musicais. E o interessante, aí é o ponto que eu acho muito vantajoso da música e com as atividades físicas, exercícios físicos, é a gente ensinar tempo musical aos nossos alunos, né? Então, assim, ó, eu vou abrir aqui. Acho que vocês estão me vendo agora, né? Ó, quando a gente for para a segunda parte, eu vou até deixar anotado para eu não esquecer. Tem uma parte aqui, a parte 2 aqui, eu vou deixar aqui anotado. Eu vou colocar aqui ensinar tempo musical. E aí eu vou ensinar um pouco para vocês de tempo musical, como vocês trabalharam com isso dentro das suas aulas de educação física. E eu acho que isso é muito importante. Isso é muito... quando a gente utiliza, por exemplo, tempo musical para ensinar dança, é muito importante mesmo. E para os alunos, eles vão agregar isso de uma forma para o resto da vida. Eles vão agregar isso de uma forma muito, mas muito bacana, né? Então,
Eu deixei anotado para não esquecer. Só porque depois que aí eu já vou entrar em outro assunto aqui da música, né? Então aqui, ó, alguns elementos, né, que constituem a música é o ritmo, a melodia, então aquilo que está sendo cantado, é aquilo que está sendo recitado com a música, né? E muitas vezes o ritmo é dado pela melodia da música, né? O timbre de voz, o timbre dos instrumentos e a harmonia quanto aos instrumentos, a harmonia musical, a harmonia que estão sendo as pessoas, por exemplo, um coro, um coral que está cantando, existe um timbre, existe uma harmonia musical, a melodia e o ritmo. Então a música ela está envolvida nesses 4 elementos, né? Então sem qualquer um desses elementos, talvez a música ela perde e a ponto de não ser mais música, né? Ela perde as suas características básicas, né? Então isso é um ponto interessante quanto a utilização da música, né? Que ela traz respostas afetivas e corporais. Então, muitas vezes a pessoa, o fato de ela ouvir uma música que ela gosta, uma música que ela se motiva, ela traz muitas respostas de afetivas, de comportamentais, de expressões comportamentais e corporais. Às vezes você colocar, por exemplo, atividades de você colocar músicas, diferentes tipos de música, diferentes estilos de música, e você falar para os alunos dançar. Ah, mas eu não conheço essa música. Dança no ritmo da música. Então a música está lenta, dança de forma lenta. A música está um pouco mais rápida, dança de forma rápida. E você cria uma atividade de musicalidade muito simples, muito interativa com os seus alunos. E aí é uma importância de nós, como professores, saber utilizar essas ferramentas em nossas aulas, né? Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Então, ó, o ritmo, né, que ele é considerado um elemento musical de grande importância, ele que envolve o movimento. O ritmo é o que exatamente envolve o movimento. O fato da gente ouvir uma música e a gente começar a se movimentar, a gente vai começar a se movimentar conforme o ritmo. Por isso que eu falei dessa atividade para vocês, de você escolher várias músicas e você colocar essas músicas como uma forma de desenvolvimento do movimento. Então, desenvolver o movimento através do tipo de música, da intensidade, da velocidade do que é tocado os instrumentos. Então, é uma forma muito bacana. E aí entra diretamente, né, o movimento através do ritmo, que é a coordenação motora, que é a capacidade que a gente tem de contrair os músculos esqueléticos de forma coordenada, ordenada e sistêmica, então a coordenação motora, e a própria ritmicidade, que é uma coisa que eu já estou falando, né, desde o começo da aula, da ritmicidade, né, que é a capacidade de exercer movimento rítmico dentro de uma ordem sistemática. Então, essa capacidade que a gente tem de, às vezes, de criar, por exemplo, durante uma caminhada, você criar uma ritmicidade, exercer um ritmo quanto àqueles movimentos da caminhada, você criar os movimentos rítmicos quando você, por exemplo, está correndo, quando você está dançando, você está ouvindo uma música, essa música está tocando de forma mais com um ritmo mais elevado, e a gente cria essa ritmicidade quanto aos movimentos, né? Então a ritmicidade ela está ligada diretamente ao movimento e os movimentos rítmicos, tá bom? Então o ritmo e o movimento humano, quando eles estão juntos, combinados, a gente tanto desenvolve ações espaciais como temporais em relação ao tempo de execução dos movimentos, né? Então, ó, o ritmo, aí isso agrega muito quanto à palavra. Ritmo é movimento e movimento é ritmo. Lembra que a gente já falou disso, dessa frase, né? Ritmo é movimento, movimento é ritmo. E aí a gente fala da percepção temporal, espacial, que está envolvida aqui, ó, espaço-tempo, né? E a propriocepção, que é a conexão entre informações que vão trazer equilíbrio,
com consciência corporal quanto ao movimento onde eu estou executando, a forma que eu estou executando, a velocidade que eu estou executando, o equilíbrio aplicado quando a transferência de membros que está sendo tendo movimento. Então, isso é de extrema importância. Isso é de grande importância, né? E a música, ela é percebida pelo sistema nervoso central, ali pelo cérebro, encéfalo, de uma forma muito bacana, né? Ela é percebida ali de uma forma muito interessante, né? Ela é recebida com estímulos emocionais, sensoriais, afetivos e os próprios sentimentos, por isso que movimentos sensoriais e sensações, né? Captação de sensações. Então aí envolvendo sentimentos ali. E elas são nessa região específica do cérebro, que é no sistema límbico, e ali existe uma glândula chamada hipófise. E essa glândula, ela auxilia, ela que faz a produção diretamente, né, da endorfina. E a endorfina, ela tem esse nome de dois termos, né? A palavra endo, que significa interno, e a palavra não é fina, é a palavra orfina, acho que é orfina. Orfine, acho que é isso. Que ela está relacionado com como anti-inflamatórios. Ela está relacionado com a produção. Ai, caramba, fugiu a palavra da cabeça. Estou tentando lembrar. Com ações, como eu posso dizer? De recuperação, ela está envolvida com a recuperação. E essa recuperação é uma forma interna. Eu estou tentando achar a palavra, mas não é exatamente. Ela tem esse sentido de recuperação, né? Mas eu não estou conseguindo vir a palavra na mente, né? Mas ela tem uma recuperação interna, que a gente fala que seria o combate, devido a essas ações de combate que ela traz ao organismo, ela tem um combate muito forte da depressão, do estresse, da ansiedade. E ela tem ações ali no sistema, no coração, na produção de células, então por isso que ela tem ajuda nos sintomas e alívio das dores, né, de forma de hipertensão e câncer, e ela também é indicada para dores crônicas, né? Então a música, como ela ativa essa região do cérebro, ela mexe com essa região do cérebro, e aí ela começa a produzir mais endorfina. A musicoterapia, ela está ligada diretamente a isso, né? A melhoria das sensações. Então, tanto que ela tem pós-graduação, a musicoterapia, ela tem ações que elas são muito utilizadas dentro da sociedade, a musicoterapia. E ela é muito utilizada para trazer alívio quanto a certas doenças, né? A musicoterapia, ela é muito utilizada assim dentro dos trabalhos. E é uma coisa que é recente, ela existe há pouco tempo, coisa de, eu acho que não chega nem a 10 anos o trabalho de musicoterapia, né? E vale a pena muito a gente pesquisar, estudar sobre isso, né? Principalmente a ação da endorfina. A endorfina é muito chamada de hormônio do bem-estar, né? E esse hormônio ele está ligado diretamente à satisfação, ao prazer, ele está ligado, por exemplo, à prática de atividade física. Você tem a liberação muito grande de endorfina, você tem a produção muito grande de endorfina pela glândula hipófise, né? E ela gera muito bem-estar. Então a música, ela também tem esse fator. Tanto que acontece o quê? Deixa eu ver se essa nossa é nessa parte aqui. Então vou falar agora já, né? A gente tem ali a música com envolvimento muito grande dentro dos ritmos, dentro das ações motoras. Por que apareceu? Eu não sei, mas vamos lá. É que eu fiquei meio confuso porque isso aqui ficou aparecendo. Eu lembro que eu coloquei
para aparecer depois, mas enfim, né? Quando a gente pensa assim, ó, no movimento e na música, a música, como eu falei para vocês já, ela tem uma ação diretamente no ritmo, né? Não dá, quando elas estão combinadas, elas criam essa proporção do ritmo. Elas acabam sendo uma unidade, que a gente chama. Então, quando o movimento e música, elas estão muito envolvidas ali, elas são uma unidade. E quando é uma unidade, é uma coisa só. Ela se torna uma coisa só. E não apenas uma coisa combinada. Então, não apenas que você combinou música com movimento, mas elas se tornam uma unidade. E assim, dessa forma, é como surge esse termo ritmo. É através da combinação e união das duas coisas em uma só. E aí se torna o ritmo. E o que acontece? A música, principalmente, né, durante a aprendizagem da dança, dos esportes, das lutas, então dos exercícios físicos em si, a música ela agrega muito a esses movimentos. Ela agrega muito à aprendizagem e ela garante maior desenvolvimento. Então, por isso que a gente usar a música para ensinar a dança, né? É difícil você falar de dança sem música. É difícil, muitas vezes, você falar de movimentos rítmicos sem música. Então, a música está diretamente envolvida, né? A aprendizagem da dança. E aí que é o interessante. Esportes e lutas, lembra, por exemplo, da capoeira que eu falei para vocês? Na capoeira, ela tem muita utilização da música. Ela utiliza muito da música como ferramenta principal de aprendizagem, como ferramenta principal para o desenvolvimento da capoeira em si, da luta em si. E por isso que, às vezes, utilizar a música em outras lutas e esportes é muito importante, né? Só que aí existe uma questão, que aí é o ponto que eu ia falar para vocês, né? A música também ela é capaz de diminuir a ação de estresse. Ela diminui os níveis de elevados de estresse. E aí ele causa o quê? Tanto se você utilizar músicas mais lentas e músicas que com sonoridade mais devagar, tipo, por exemplo, músicas clássicas, aquelas músicas mais românticas, elas podem reduzir a ação de estresse. Então, elas são utilizadas até mesmo dentro da terapia, que eu falei para vocês, da musicoterapia. As músicas mais lentas, as músicas mais ritmadas, as músicas com maior desenvoltura, assim, do ritmo mais baixo, a gente fala até com batimentos, né? Muitas vezes, quando a gente se refere à música de academia, a gente fala assim, BPM, que é batimentos por minuto. São batimentos acima de 100 batimentos, 120, 140 batimentos, são músicas com um ritmo bem mais forte. E aí vai entrar aquilo que eu vou ensinar para vocês do tempo musical, né? São músicas mais elevadas. E aí tem as músicas que são baixos BPMs, né? Batimentos por minuto, que elas são bem mais leves, elas são mais tranquilas. E elas são usadas muito para relaxamento. Só que acontece, como ela tem uma percepção direta na dor e até no estímulo doloroso que esse atleta, esse aluno que tem, a música, tem muitos esportes que não utilizam música durante as provas, então durante as competições. São muitas, mas eu acho que, se eu não me engano, são todos os esportes que não pode o atleta, por exemplo, ficar com fone de ouvido ouvindo uma música. Não pode, porque isso acaba influenciando diretamente no seu desempenho. Isso influencia, porque se você coloca músicas mais ritmadas, né, ele vai influenciar diretamente no desempenho do seu aluno, no desempenho do atleta ali. Então, ele não pode utilizar. E aí que entra nesses pontos que eu falei para vocês, do estilo de música, e aí que tá. Quando a gente utiliza isso de forma na aprendizagem, quando a gente utiliza isso na forma de treinamento, aí a música é muito vantajosa, ela é muito prazerosa e ela gera muitas influências no desempenho. Tem um monte de estudos mostrando isso, que já comprovam tudo isso, né? Depois lá no grupo, qualquer coisa, eu mando um artigo que eu acho muito interessante falando da influência da música
quanto ao desempenho, né? E a música, ela influencia diretamente no desempenho. Então, assim, músicas lentas, por exemplo, ou músicas rápidas, geram maior ritmo, e músicas com volume mais alto, mais baixo, ela gera maior intensidade, né? Então, é muito comum a gente ver na academia de musculação, crossfit, músicas sendo tocadas porque vão estimular maior participação dos alunos, maior influência dos alunos, né? Então, ó, a música, como eu falei para vocês, né, ela mexe diretamente com a performance do indivíduo. A palavra performance é a palavra em inglês para desempenho, né? Então, quando eu falo desempenho, quando eu falo performance, é a mesma coisa, né? Então, ela mexe diretamente. Isso, independente da faixa etária, se é uma criança, se é um adolescente, se é um adulto, se é um idoso, a música vai influenciar nos seus movimentos, vai influenciar nas suas atividades, né? Nos exercícios que são considerados de baixa intensidade, né? Então, a gente utiliza muito a música como um inibidor da sensação de cansaço, né? Então, a gente diminui, às vezes, coloca músicas com umas intensidades menores, né? Para diminuir o cansaço da pessoa através do quê? Dos movimentos. Ela vai diminuir o ritmo, ela tem uma percepção de esforço de forma mais prazerosa, porque diminui a sensação de cansaço, né? E aí você diminui diretamente o comportamento dela. Tanto que às vezes a gente brinca assim, né? Aí a pessoa vai para a esteira e ela começa a ouvir uma música, né? E aí, com a música, ela começa a correr de uma forma que ela não está acostumada, que ela não está tão habituada. Só que ela corre de tal forma por influência da música. Talvez o ritmo da música traz a ela maior disposição a correr. Então, às vezes, ela já passou daquele limite, ela está acostumada a correr, por exemplo, 40 minutos, ela correu 1 hora sem problema nenhum por causa da ação musical. E aí tem a ver diretamente aquilo que eu falei anteriormente, que é a produção de endorfina. Como você tem maior produção de endorfina, você tem uma maior prazer e satisfação em fazer a atividade. E você diminui a sua percepção de esforço. Então você acha que é mais fácil a atividade. Você perde aquela sensação de desconforto, de cansaço, aquela percepção de incômodo em fazer aquela atividade, né? E a percepção de esforço, então, diminui cerca de 10% quando o indivíduo está treinando ouvindo uma música. Olha que interessante, né? Então, isso influencia diretamente. Tanto que tem competições que daí já não são competições oficiais, que aí as pessoas podem utilizar fones de ouvido, ouvir músicas, que aí não tem problema. Por exemplo, corridas de rua, algumas corridas de ruas podem. Agora, por exemplo, competições como maratona, competições mais com características mais competitivas, você não pode utilizar a música, porque a música vai influenciar no seu comportamento dentro das provas. Então, termino com vocês aqui essa parte, né? Deixa eu terminar aqui a gravação. E aí vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos descansar pelo menos